Olá, caros alunos. Retomando então nossas aulas sobre a produção mundial de energia, nesta aula iremos falar especificamente sobre as fontes renováveis de energia. Lembrando-se que as fontes renováveis elas fazem uma contraposição às chamadas fontes não renováveis de energia, que são, em geral, os combustíveis fósseis ou os materiais que podem ser feito tanto fusão quanto fissão nuclear, que acabam gerando resíduos, né, altamente poluentes, a exemplo das usinas termonucleares que eu citei nas aulas anteriores. E o porquê nós chamamos essas fontes, né, como por exemplo a geração de energia por meio, né, dos ventos, que é a energia eólica, né, da caloria no interior do planeta Terra, que é chamada geotérmica, através, né, do movimento das marés, as chamadas fontes maremotriz, né, a própria fusão nuclear de átomo de hidrogênio, né, a energia solar, são chamadas de renováveis, porque sempre existe o movimento das marés, sempre existe o movimento das massas de ar, consequentemente as existências de vento, né, o calor do interior do planeta Terra sempre existe, não é algo que ele se extinga com o tempo, diferente dos combustíveis fósseis, que demoram algumas dezenas, centenas de milhares de anos para estar se formando novamente. Veja bem, então, existe uma ampla vantagem na utilização de fontes de energias renováveis. Isso acontece em função, muitas das vezes, que a geração desse tipo de energia acaba, por consequência, gerando um impacto muito pequeno na natureza, ainda que exista. Veja bem, nós temos que compreender que existem duas perspectivas de se observar os impactos ambientais na hora da geração da fonte de energia que utilizamos no nosso cotidiano. A primeira delas é um impacto tal qual acontece na geração de energia hidrelétrica, na qual você tem um represamento de um grande lago e esse lago represado acaba gerando impactos econômicos e sociais. Esse é o primeiro que nós podemos citar. E nós podemos citar um segundo impacto, por exemplo, na extração de carvão mineral, na qual você tem um impacto do desmatamento para que você extraia o carvão, você tem um impacto visual na natureza, porque aquelas minas têm uma profundidade muito grande e acaba destruindo todo o acervo paisagístico que nós temos em biomas distintos no planeta Terra, principalmente no hemisfério norte, mas também muito no hemisfério sul. E para além disso, na própria queima do carvão, nós temos a liberação de gases do efeito estufa, que são altamente poluentes, não apenas para os seres humanos, como também alteram a composição química da atmosfera, né, gerando, né, ou agravando extremos meteorológicos, fazendo com que a temperatura média do planeta se eleve. Então, veja bem, existem alguns combustíveis fósseis, né, e alguns combustíveis, como por exemplo o carvão e o gás e o petróleo, que ele gera tanto impacto na sua extração quanto na queima desse recurso natural, na geração de energia elétrica. Porém, nós temos que compreender que essas fontes, né, chamadas, né, de renováveis de energia, elas muitas das vezes geram um impacto, né, na natureza, na instalação de toda o aparato, de todo o maquinário que gera energia elétrica, porém depois o impacto basicamente ele é mínimo. Então nós temos que entender que não existe impacto nulo na geração de qualquer atividade humana. Porém existe como você utilizar de fontes renováveis, gerando um impacto mínimo, um impacto muito menor do que outras fontes de geração de energia. O livro ele começa primeiro pela energia solar. A energia solar ela era muito interessante, porque nós podemos utilizá-la desde por exemplo, aquecimento de água nos telhados das residências. Nós podemos, em áreas desérticas, gerar energia elétrica através do posicionamento de placas de espelho que geram a energia via sal líquido, que é exatamente esse modelo que está aqui, ou nós temos os modelos mais modernos, que são mais caros, que geram energia através da conversão da radiação solar em energia elétrica, que são chamadas placas fotovoltaicas. Então, falando sobre cada uma delas, na primeira, nós temos uma placa solar, na qual nós temos uma água, um sistema fechado, na qual a placa fica exposta à radiação solar. A radiação solar eleva a temperatura dentro dessas placas. A água vai para dentro de um recipiente metálico chamado boiler. Esse boiler estoca toda a água
quente e depois você liga o registro de água quente da tua casa e aquele sistema fornece a água em temperatura elevada, que você basicamente controla a sua temperatura via abertura de água fria. É o sistema mais popular que tem e é o sistema que você na qual evita de utilizar, por exemplo, o chuveiro elétrico e, consequentemente, diminuindo o consumo de energia elétrica. Esse sistema demora muito tempo do retorno dele, né, da viabilidade do investimento na sua residência, nos prédios, se comparado com aquilo que você vai gastar tanto na instalação da infraestrutura na tua residência, quanto no que diz respeito ao desperdício de água, porque até a água quente sair do boiler, né, do sistema de aquecimento e chegar na tua torneira, você acaba desperdiçando muita água potável, né, e isso acaba também gerando um impacto ambiental. Do ponto de vista de não utilizar a água de forma racionalmente. Essa é a primeira forma. A segunda forma é através das placas fotovoltaicas, na qual você tem baterias, você tem a placa fotovoltaica em geral no telhado dos prédios ou residências, na qual a energia, né, a radiação solar gera energia elétrica, né, em corrente contínua, né, essa corrente contínua, ela, porventura, a ela carrega uma bateria. Essa bateria ela libera, passa por um transformador. Esse transformador basicamente modifica a corrente de corrente contínua para corrente alternada. É por esse motivo que quando você vê o poste, né, de energia a distância muito grande, você vê basicamente que a luz fica piscando. Por quê? Porque ele faz um movimento senoidal. Então a luz ela tem um ciclo tão forte, né, tão rápido de apagar e acender, que a gente não consegue perceber isso próximo da fonte de energia e da fonte de energia alternada e próximo dos postes, da nossa residência. Mas isso acontece, né? Diferente de veículos, por exemplo, que tem corrente contínua, né? Que não acontece essa oscilação, esse ciclo. Então, basicamente, você transforma isso e manda para as tomadas das residências. Utiliza, inclusive, para carregar carro e veículos elétricos. E, por último, nós temos esse modelo que é os sistemas de usinas solar, na qual você tem várias placas, essas placas vão se movimentando conforme a hora do dia vai passando. Todas essas placas são uma espécie de um espelho que mandam a radiação para o receptor. Esse receptor ele trabalha com sal líquido. Esse sal líquido ele vai para um reservatório desse sal que está extremamente quente, porque é como se fosse uma lente de ampliação, né? Quando você basicamente pega uma lente côncava e coloca sobre o Sol e você tem uma elevação muito grande da temperatura em função da concentração da radiação solar. Esse sal líquido ele vem extremamente, né, o sal líquido extremamente quente gira a turbina e essa turbina através dessa expansão do sal ele acaba gerando um movimento cinético, consequentemente ele gera uma energia elétrica e depois volta novamente para o receptor. São basicamente as três formas que nós temos da geração de energia via sistema solar. Depois, o vídeo ele traz, né, a apostila, ele também traz a energia eólica. A energia eólica que ela acontece pela movimentação das placas, desculpa, pela movimentação dos ventos, que acaba girando essas turbinas e, consequentemente, o movimento cinético das turbinas via um eixo, ele acaba gerando energia elétrica. Cabe destacar que, obviamente, que eu não consigo colocar uma página junto à outra, mas nós temos as pás, né, nós temos um anemômetro que mede a direção e intensidade dos ventos, nós temos um sistema de catraca parecido com bicicleta, né, na qual nós temos uma coroa, equivalente a uma coroa muito grande, e aí nós temos um eixo menor, na qual ele aumenta muito a rotação, ele transfere, ele faz literalmente uma ampliação da rotação. Nós temos a turbina, o sistema controlador, na qual ele freia, né, ou ele dá um impulso nessa pá que acaba gerando a eletricidade. No Brasil, né, onde nós temos o grande
potencial de geração de energia eólica, né, utilizando os ventos, em geral na costa nordeste do Brasil e na parte central aqui do Nordeste, próximo do Agreste, que é onde nós temos o recebimento muito forte de ventos alísios, que são os ventos que são provenientes da própria rotação da Terra, né, no sentido leste-oeste. Pois bem, nós acabamos por aqui esse primeiro vídeo falando sobre as fontes renováveis de energia. Até mais.